Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre diferença entre doença do trabalho e doença profissional. Vamos verificar na lei número 8.213, de 24 de julho de 1991. Ela diz no seu artigo 20, no item 1, que doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, resumindo, o que ela diz aqui? Que doença profissional ela tem ligação com a atividade que o colaborador está exercendo. E no mesmo artigo 20, no item 2, ela fala sobre doença do trabalho. E ela disse que assim entendida, a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Então, resumindo, ele está me dizendo aqui que doença do trabalho ela tem ligação com o ambiente onde o colaborador está exercendo a sua atividade. Para entendermos melhor, vamos fazer um pequeno exemplo. Eu tenho aqui um galpão e nesse galpão tem várias máquinas e essas máquinas elas acabam gerando ruído nesse ambiente. Nós temos aqui o Luiz. O Luiz ele exerce a função de soldador da empresa. Então o Luiz ele foi chamado para executar uma atividade de soldagem nesse ambiente ruidoso. Se o Luiz de repente ele tem uma perda auditiva, ou seja, essa perda auditiva, a gente observando, ela não tem relação direta com a atividade que o Luiz está exercendo naquele ambiente, mas ela está relacionada ao ambiente onde o Luiz ele está exposto. Então, isso é considerado como doença do trabalho, ou seja, ela tem ligação com o ambiente. Mas, se o Luiz que está executando uma atividade de soldagem, e ele adquire uma doença conhecida como catarata, então a causa dessa catarata é devido à luminosidade da solda, que acabou atingindo os olhos do Luiz. Ou então, se o Luiz, de repente, ele tem problemas pulmonar devido aos fumos metálicos da solda. Então isso tem ligação direta com o quê? Com a profissão que o trabalhador exerce. Então isso é conhecido como doença ocupacional ou doença profissional. Repetindo, se o Luiz ele adquire uma perda auditiva nesse ambiente, é considerado como doença do trabalho, porque não tem ligação direta com a atividade que o trabalhador, ou seja, que o Luiz está exercendo. É devido ao ambiente ser ruidoso. Agora, se o Luiz ele adquire uma catarata ou um problema pulmonar, isso é considerado como doença ocupacional ou doença profissional. Por quê? Porque ela tem ligação com a profissão que o trabalhador exerce, ou seja, com a profissão que o Luiz ele está exercendo. Beleza? Deu para entender, pessoal? Eu acredito que sim, através desse exemplo. E não esquece, deixa seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.